Você já ouviu falar no projeto Jovens Mochileiros? Nós deixamos de ser um projeto e nos tornamos um movimento. Privilégio. Sobrenatural. Amar ao próximo. União. Almas. Entrega. Dependência. Extraordinário. Servir a Deus. Um tempo de transformação e intimidade. Viver coisas inimagináveis. Ninguém pedirá. Uma grande colheita que vai dar muitos frutos. Algo nunca visto nessa cidade. Bom, eu sou o Michel Gonçalves, sou o pastor responsável pelo projeto Jovens Mochileiros. O Jovens Mochileiros ele nasceu no ano de 2012, onde nós estávamos em um lanche conversando após um culto, onde nós fomos ministrados pelo Senhor sobre a importância de sair de casa em casa, de dois em dois, para levar as boas novas. Nós estávamos em um lanche, uma reunião de amigos e começamos a conversar sobre isso. E veio um desejo muito forte no nosso coração de pegar a mochila e sair falando de Jesus às pessoas. A partir disso, a gente começou a pensar se isso ia ser possível realizar e começamos a desenhar o projeto, né? E então ele vai passando por algumas modificações. Nós fizemos o projeto para a igreja local, né, de Presidente Prudente, e com o passar do tempo, apresentando isso ao pastor Onésimo, que é o pastor presidente, né, da igreja de Presidente Prudente, ele era regional na época, ele levou para âmbito regional. E o projeto estava começando. Então a nossa ideia é que nós se reuníamos, então nós escolhíamos a cidade ou o local onde nós iríamos e pensava-se nas estratégias dali para falar de Jesus às pessoas. Então nós fomos em asilos, hospitais, nós fomos nas praças, sinaleiros, e aí nós começamos a fazer algumas viagens, né? Então nós fomos para Aparecida do Taboado, nós fomos para Campo Grande e tantos outros lugares com os Jovens Mochileiros. Só que quando o pastor Onésimo se tornou o presidente da denominação, ele leva esse projeto a nível geral. E aí então nós começamos a ir para estados mais longe, nós fomos para Santana do Livramento, nós fomos para Cabrobó e assim foi indo, né? Natal, Aracaju, nós fomos para São Paulo, Itaim Paulista, nós fomos para Santo André e foi se passando por várias cidades. Só que o projeto ele tem uma característica, ele nasce como uma resposta a uma pergunta que se tem. Quem irá? Quem irá? Quem irá falar de Jesus a essas pessoas? Então nós entendemos que nós fomos comissionados por Jesus para falar do amor dele. E nós somos um movimento onde nós temos como uma missão falar até que todos ouçam. Por isso, Jovens Mochileiros, ele nasce com esse intuito de ser uma resposta a uma pergunta de Jesus: quem irá? E nós vamos até que todos ouçam. Sou Leonardo Rodrigues, presbítero Leonardo Rodrigues, e eu me lembro que quando surgiu essa frase, né, nós estávamos em um tempo ali, o pessoal que fazia parte, buscando ao Senhor, orando, tendo um tempo de devocional também, e eu lembro que a gente fez uma série de devocionais juntos e em uma determinada reunião nós estávamos conversando, o pastor Michel, eu e tinha alguns outros membros da equipe, e eu comentei dessa frase, né? Falei, nossa, nós poderíamos utilizar a frase na sequência até que todos ouçam. E quando eu disse essa frase, a galera curtiu, eles também sentiram esse direcionamento de Deus para utilizarmos essa frase como uma expressão ou uma representação do que é os Jovens Mochileiros, essa missão principal, tudo aquilo que move cada um de nós a sairmos das nossas cidades e estarmos aqui, com a missão principal
até que todos ouçam o nome de Jesus, até que todos conheçam o Evangelho, até que todos então possam conhecer a Deus e terem a sua vida transformada. Então, esse até que todos ouçam surgiu desse momento de busca intensa por Deus, uma aprovação pela equipe dos Jovens Mochileiros, e temos aí hoje Jovens Mochileiros até que todos ouçam. Nós fizemos muito trabalho fora da nossa cidade, mas neste ano de 2025 nós estamos tendo a oportunidade de receber jovens de todos os estados aqui em nossa cidade, para que então os Jovens Mochileiros Práticos acontecessem aqui. Um dia alguém abriu mão do conforto, abriu mão daquilo que pensava, investiu na sua vida, tem investido de alguma forma para que você estivesse aqui. Um dia alguém talvez deixou a sua casa para que eu e você estivéssemos aqui. Quantas pessoas tem na sua história que você carrega e que você vai levar para a eternidade? Mas você precisa entender que você não foi feito apenas para carregar essas pessoas dentro de você, mas você foi feito para carregar outras pessoas até a eternidade. Eu sou a Tamires, esposa do pastor Michel, coordenador dos Jovens Mochileiros. Trabalho juntamente com ele na coordenação geral e também na área específica da mídia. E eu quero falar um pouquinho sobre essa questão dos Jovens Mochileiros ser uma resposta de Deus à cidade. Nós vamos, como um movimento do Senhor, para abençoar a cidade local onde nós estamos inseridos. Nesse caso, nós estamos aqui em Presidente Prudente, mas nós queremos atender a necessidade da sociedade de alguma forma. Então, seja trazendo esperança para o comércio, também assim para as famílias, para os jovens, para os adolescentes, trazer uma leveza de vida nesse mundo que às vezes é tão pesado. Então, os Jovens Mochileiros, ele é essa resposta do Senhor para a oração de alguém. Estar inserido na cidade, trazer transformação para uma cidade. A gente acredita muito que assim nós podemos transformar um estado e também, quem sabe, um país. O Senhor se manifesta através desses jovens que estão nas ruas e nós somos muito gratos por essa oportunidade. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Rafael, atualmente morando em Regente Feijó, mas sou de Osasco e queria deixar um depoimento sobre o trabalho desses jovens aqui. Assim como eu já disse para eles, eu sou uma pessoa resgatada das drogas, cara. Onde eu vivi tudo que de pior eu podia fazer, eu fiz. E graças ao bom Deus, um dia uma pessoa chegou em mim e falou de Jesus para mim. E no momento em que eu adentro a igreja e começo a caminhar com Cristo, a minha vida mudou da água para o vinho realmente. E porque uma pessoa um dia fez questão de falar de Jesus para mim, sobre o amor dele. E esse amor, ele me tocou tão forte que hoje em dia eu não consigo sair mais dessa presença. E a importância do trabalho evangelístico é sobre isso, cara. Tem pessoas que estão na rua, que estão necessitando de ouvir a palavra do Senhor. Pessoas que estão sedentas e precisando que alguém vá ali e fale que Jesus ama ela, que Jesus está com ela, que a presença de Deus ainda está junto com ela, em meio às dificuldades, em meio às situações ruins, em meio à drogadição, à adicção. O Senhor Jesus sempre está olhando por nós e Ele continua olhando por nós e esperando que um dia a gente volte para casa, porque nós não somos daqui, nós somos moradores do céu, só passando um tempo aqui. Então, cara, esse trabalho é maravilhoso e particularmente me tocou o coração, e que Deus continue abençoando os Jovens Mochileiros, porque
a palavra de vida eterna ela precisa chegar a mais pessoas e ela precisa tocar mais corações. E eu creio que vai estar tocando a cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. O que eu sinto ao ver eles cumprindo o seu propósito, bom, na realidade é um sentimento também de estar cumprindo o meu propósito, porque ver jovens e adolescentes se rendendo diante do Senhor, e não somente isso, mas também servindo no reino, é também ver o quanto o Senhor usa a minha vida, né, a vida de tantas pessoas da equipe também, para viabilizar isso. Então, o meu senso de propósito e de vida, é isso que eu quero continuar fazendo, acredito que até o dia em que o Senhor voltar. Aí eu falei, tem mais uma oração que eu esqueci, mas não podia deixar de fazer com vocês, porque é a oportunidade de ter Jesus em nosso coração, porque nós sabemos que Ele pode nos transformar, que Ele pode inundar a nossa vida. Então é uma oração para convidá-lo, para que Ele possa continuar nos guiando, nos mantendo no caminho dele. Vocês gostariam de fazer essa oração? Aí eles falaram, nossa, sim, com certeza, fiquem em paz. Aí todos eles colocaram a mão no coração, fizeram a oração. Aí eu falei, gente, que Deus abençoe vocês, continue usando vocês no trabalho de vocês. Muito obrigado pelos seus serviços e até logo. Deus abençoe. Eles falaram, tchau, Deus abençoe. O pessoal passou aqui, me abordaram, mas eu falei que não queria porque eu estava trabalhando, mas eu vi que era oração e eu queria a oração. E ela estava esperando a outra pessoa ir lá e abordar ela de novo. Nossa, que bênção. Foi lá, não, eu quero, eu sabia que era oração, mas sempre bem-vindo. E as duas aceitaram já. Que legal. Realmente abençoou. A gente perguntou para ele, você tem algum pedido de oração? E ele falou assim, que tenham mais pessoas como vocês e que levem o evangelho, porque hoje em dia nós não vemos mais isso. Então o meu pedido é que Deus levante mais jovens para levar o evangelho. Exatamente. O rapaz elogiou a gente e falou assim, parabéns por vocês pregarem o evangelho. E parabéns, porque vocês estão cumprindo o que Jesus falou, né? Que indo pregar o evangelho. Então vocês estão indo e estão pregando o evangelho. A colheita de vocês, dentro de tudo isso que vocês fizeram agora, nesse pouco tempo, vocês conseguiram 98 almas para Jesus. E tudo começou quando eu era muito novo, pude fazer parte dos Jovens Mochileiros ainda como aluno, né? Há alguns anos atrás, no meu período da pré-adolescência, para a adolescência, né? Foi quando eu fui descobrindo o meu chamado e essa descoberta envolveu muito os Jovens Mochileiros e desde esse início de todos os projetos, movimentos, ações que nós realizamos em vários locais, né? Os Jovens Mochileiros naquela época não era essa proporção nacional que ela tem hoje, ele era um projeto local que se tornou regional. Eu pude acompanhar um pouco mais esse processo de perto, trabalhando juntamente com o pastor Michel. E naquela época eu era só um aluno, né? Como muitos de vocês. E graças a Deus, até mesmo por um direcionamento de Deus, hoje eu posso fazer parte da coordenação geral dos Jovens Mochileiros com o pastor Michel, Tamires e toda a equipe. E foi um longo processo, tempo, anos de preparação, onde Deus foi me moldando para que eu pudesse chegar hoje aqui, né? Então, desde a descoberta do meu chamado, eu fui buscando me aprimorar, servir nas áreas de maiores necessidades. E hoje, graças a Deus, eu estou aqui servindo nessa proporção também nacional, acompanhando as viagens dos Jovens Mochileiros em todo o território nacional. E tem sido um privilégio fazer parte de tudo isso que Deus está fazendo no Brasil e no mundo. E uma das coisas que nós temos muito forte como movimento é que o evangelho deve ser pregado ao homem todo. Então, toda a cidade que nós passamos, nós fazemos algo para a cidade ou para a instituição que recebe a gente. Então, a gente faz uma reforma de praças, reformas de escola, porque nós abençoamos o local onde nós ficamos como um ato de ofertar isso às pessoas, porque eles estão nos dando a oportunidade de estar naquele lugar e depois então ir falar de Jesus às pessoas. Os Jovens Mochileiros, ele acontece nessa visão. Hoje nós estamos aqui para abençoar a Ápia
que é onde nós estamos ficando, porque os Jovens Mochileiros têm como missão também abençoar o lugar onde nós dormimos. Então a APA acolheu a gente durante todos esses dias que nós vamos abençoar os bairros João Domingos, Pacaembu, Humberto Salvador. E então nós decidimos como jovens abençoá-los também. Então estamos lixando, pintando toda a parte de convivência aqui, onde os sócios ficam. E é isso, a gente é muito grato por nos acolherem e temos essa característica. O lugar que nós estamos, nós também abençoarmos. Hoje nós estamos aqui no período da tarde no bairro do João Domingos Neto para fazer uma ação muito legal que é sobre redes sociais. E nós estamos aqui então abordando as pessoas, falando sobre esse tema que é tão atual na nossa sociedade, falando um pouco sobre a ansiedade, os impactos das redes sociais na vida das pessoas. Então vem acompanhar com a gente tudo que nós vamos fazer aqui nesse bairro e vai ser muito top a nossa ação. Pai fiel e Pai amado, aqui está, Senhor Deus, a vida da Tua filha. Nós oramos, Senhor Deus, sobre essa família, sobre este lar. Pai, nós consagramos esses meninos aqui em Teu nome, Senhor. Eles são Teus. Pai, venha sobre o coração deles, forjando com fogo de Deus, Pai. Guarda a mente e o coração deles, Pai. Preserva, Senhor. Pai, que eles possam andar nos Teus caminhos, Senhor, e não se desviar deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que eles possam fazer a diferença por onde eles passarem, Senhor. Na casa deles, na escola, por onde andarem, Senhor. É o que nós pedimos, o que nós clamamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Dá um abraço aqui. Ah! Estamos no bairro do Humberto Salvador, é um bairro bem extenso da nossa cidade. E hoje eles vão fazer a escuta ativa de casa em casa, falando sobre o amor de Jesus, também fazendo uma pesquisa sobre as redes sociais. Então vai ser um tempo maravilhoso. Vem com a gente para vocês verem. Senhor Jesus, eu te recebo todos os meus dias como meu único e suficiente Salvador. Reconheço os meus pecados e peço para que o Senhor me perdoe. E te peço que escreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu posso te dar um abraço? Eu tô fedendo. Não tem problema. Obrigada. O que mais me motivou a estar aqui e participar do JM, eu pude perceber isso desde a minha primeira viagem. Eu fiz a minha primeira viagem em 2023, no começo de 2023, e eu estava num momento da minha vida que eu não sabia muito onde era o meu lugar, o que eu tinha para fazer. Eu sabia o que Deus tinha para minha vida, mas eu não sabia como pôr isso em prática. E foi quando eu conheci o JM e decidi ir para a primeira viagem. E desde então eu soube e entendi que aqui é o meu lugar. Esse é um instrumento de Deus para que o nosso chamado ele seja colocado em prática.
Eu pude conhecer muito sobre a minha identidade, sobre quem eu sou em Cristo e também muitas outras coisas que Deus tem para fazer através da minha vida. Cada viagem eu posso ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre mim mesmo e quem Cristo me chama a ser. Todas as viagens são experiências novas e essa eu tenho percebido muito sobre o cuidado de Deus. Em um dos cultos que nós tivemos, no último, eu estava sentada, o pessoal estava todo reunido na frente e naquele momento ali, sem conseguir muito explicar, eu pude ver que era o cuidado de Deus com a minha vida. É muito além de nós só cumprirmos o nosso chamado aqui. São amizades que nós fazemos, são... eu posso dizer que é a minha família, o JM é a minha família e eu consigo ver o cuidado de Deus para a minha vida através de cada um que está aqui. O que me motiva, acima de tudo, é evangelizar, é alcançar almas para Cristo, mas é também fazer parte de algo, fazer parte de uma família, de uma comunidade que estão juntos a todo momento, que se ajudam, que se apoiam e estão juntos, acima de tudo e acima de todas as coisas. O que me motiva a estar fazendo parte aqui dos Jovens Mochileiros, que essa é a 5ª viagem que eu estou fazendo, mas é porque é tantas maravilhas que a gente acaba vivendo, a gente acaba lendo muitas coisas na Bíblia de atos que Jesus fez e de milagres que aconteceram, e aqui a gente acaba vivendo esse sobrenatural de Jesus, esse sobrenatural que a gente acaba vendo céus na terra, muitas pessoas sendo curadas e a maneira que nós somos usados e a maneira de que nós abandonamos as nossas próprias casas, nós queimamos as nossas carroças e seguimos para lugares muito longe da nossa moradia para pregar o Evangelho e ver pessoas sendo prostradas pelo sangue de Jesus, aceitando Ele como único e suficiente Salvador. E essa experiência é uma experiência insana que todos nós devemos viver, porque é para isso que nós fomos chamados. E é para isso que eu estou aqui orando para que eu possa continuar sendo usado ainda mais. Nós estamos aqui, para começar o nosso dia. E eu peço que vocês estejam em espírito de intercessão o dia todo, porque a missão ela tem que acontecer lá fora, mas primeiramente ela vai começar aqui. Que nós possamos alimentar o corpo deles, mas que o espírito a gente tem certeza que o Senhor já vai estar alimentando. Meu nome é Michele, eu sou ajudante na cozinha com a missão dos Jovens Mochileiros. Nós temos o privilégio de estar trabalhando com eles, porque nós sabemos que a missão ela vai muito além do que sair na rua. Eles precisam estar com o seu corpo físico alimentado para que o trabalho seja completo. Então, desde quando surgiu esse movimento, eu coloquei no meu coração que eu queria servir de alguma forma. E às vezes a gente não tem uma estrutura para sair andando como eles fazem. Então eu, com o meu dom de cozinhar, que é o que eu gosto, eu me propus a estar ajudando eles. E são vários motivos de alegria, porque a gente vê o trabalho deles e fazer a comida com amor e carinho, cuidando deles como filho. Eu sou mãe e eu sei que as mães às vezes ficam preocupadas que eles vão sair em missão e como que eles vão estar sendo alimentados. Eu faço com todo carinho, como se cada mãe estivesse aqui fazendo aquilo que os seus filhos gostam. A gente acaba conhecendo cada um, a região, uns gostam de feijão preto e assim vai. A gente vai tentando fazer um pouquinho que eles se sintam em casa para não se sentir longe e tristes, porque dá saudade. Mas a missão eu acho que começa também na cozinha, quando a gente prepara os alimentos. Todos os dias nós temos desafios e esses desafios eles são percebidos no nosso meio, porque antes mesmo da missão começar nós já estávamos nos preparando. Nós tínhamos momentos de oração, a gente estava ali se consagrando, fazendo os nossos jejuns para que a missão acontecesse. E aí acontece de talvez a gente estar ali fazendo um alimento e acontecer alguma coisa. A gente tem que ter a sensibilidade de ver o mover de Deus, mas também entender que o inimigo ele manda setas, para que a obra ela não
faça e seja completa. Mas nós pegamos, oramos, nós repreendemos e aqui a gente canta, a gente louva e a gente ama ver as vasilhas voltando, né, vazias porque eles foram alimentados. Então eu acho que é isso. Trabalhar com jovens mochileiros na cozinha tem sido uma bênção e até que todos ouçam, nós estaremos juntos trabalhando com eles. Então a gente quer abençoar vocês com uma presente que a gente pode dar para vocês da oração, que vai ser fechado. Amém. Uma das coisas mais marcantes para mim aqui na viagem foi que em uma das dinâmicas que a gente realiza, chamada Caça ao Tesouro, a gente tem que orar a Deus pedindo o direcionamento por uma pessoa que esteja necessitada, seja de cura, seja de uma oração, uma palavra. E na manhã de terça-feira eu orei a Deus pedindo para que Ele me mostrasse essa pessoa. Eu não achei que eu conseguiria encontrar porque eu não havia sentido nada quando a gente iniciou essa dinâmica. E na terça-feira eu tirei um cochilo durante a tarde e Deus ele me mostrou em sonho uma mulher que estava sentada com uma pessoa ao lado, seria o marido dela que para dar um apoio, e ela era uma mulher, estava de preto, coque, e ela ficava sentada. E em uma das ações que a gente estava realizando durante o dia, chamada redes sociais, a gente estava batendo de porta em porta e conversando com algumas pessoas, fazendo uma pesquisa, né? E nessa pesquisa, quando a gente bateu na porta dessa mulher, eu não achei que era ela de início. Ela era cadeirante e ela estava exatamente do jeito do meu sonho, que ela estava de coque, de camiseta preta, e ela estava sentada na cadeira de roda. E aí ela começou a contar a história dela para nós, para mim e para minha dupla. E na história dela, ela contou que ela passou por um processo, por uma doença chamada lúpus. É uma doença que não tem cura. Então ela vive com isso já há 6 anos e Deus ele nos colocou naquele lugar. Foi quando eu percebi que ali era o meu tesouro, era a pessoa que Deus ele me colocou para orar. E foi algo muito impactante, porque ela não ia nos receber durante o momento que a gente estava conversando, ela não ia nos receber. E foi muito impactante, porque quando eu passo por isso na minha família, tem 2 pessoas na minha família que passam por essa doença. E mexeu muito comigo, porque ela não ia nos receber e ela começou a conversar e falar o quanto ela precisava dessa visita, porque ela não conseguia ir à igreja, ela era uma cristã praticante e ela precisava de oração por locomoção e também pela doença. E o mais impressionante nessa história é que essa mulher ela viveu 2 milagres. O primeiro dela voltar em vida, porque ela teve uma filhinha de 5 anos e ela descobriu a doença, ficou internada por muito tempo. E foi um milagre porque ela mostrou um vídeo para nós e a história dela mexeu muito com a gente. Não era para ela estar aqui e Deus salvou a vida dela. E segundo, os médicos desenganaram ela falando que ela não poderia ter filhos, mas se ela fosse ter algum filho, ela teria que escolher entre a própria vida e a vida do filho. E para a honra e glória do Senhor, hoje ela tem um filhinho de 3 anos de idade. E o que me marca nisso é que a gente crê em um Deus que cura, em um Deus que liberta, em um Deus que sara. E naquele momento ela não foi curada, só que ela recebeu a gente e ela falou que recebeu a Deus. Era como se ela tivesse esperado Deus naquele momento e Deus ele estava ali com ela. E ela sentiu a presença de Deus e foi algo muito marcante, eu acredito que vai levar muito na minha vida. Eu tenho vivido dias incríveis aqui no JM, mas hoje em especial aconteceu algo muito incrível. Eu encontrei o meu tesouro.
eu estava conversando com um adolescente de 12 anos e ele começou a falar sobre o que ele tem passado e o Espírito Santo tocou no meu coração e falou: ele é seu tesouro. Eu orei para o Senhor nesses dias e pedi para que ele me revelasse em sonho através de uma palavra, um devocional, e isso não aconteceu. E aí eu tinha algumas questões da minha vida e que eu questionava um pouco sobre tudo que eu passei na minha infância e eu não entendi o porquê de eu ter passado por tudo isso. E hoje, conversando com esse adolescente, ele falando sobre tudo que ele tem passado, o Espírito Santo me falou: ele é o seu tesouro, justamente por esse motivo. Porque algum tempo atrás uma pessoa me disse que talvez tudo que eu tenha passado na minha infância seria para que eu pudesse testemunhar sobre a vida de alguém e entender a dor do outro. Então a minha dor seria para que eu entendesse a dor do outro. E hoje, conversando com esse adolescente, tudo que ele falou, eu consegui mostrar um pouco da minha vida para ele, trazer um pouco de tranquilidade. Então eu acredito que através da vida dele, eu encontrando o meu tesouro, ele trouxe uma resposta de Deus para a minha vida, para que eu entendesse que tudo que eu passei foi para a honra e glória do Senhor. E hoje eu posso edificar a vida de outras pessoas, posso testemunhar e ajudar elas através da minha vida, através de tudo que eu passei. Oi pessoal, meu nome é Pamela, eu faço parte dos Jovens Mochileiros e hoje nós vamos fazer uma das ações que nós fazemos questão de fazer em todas as cidades que nós passamos, que é um clown nos hospitais. Nós acreditamos num Deus poderoso, um Deus que cura, um Deus que restaura, transforma vidas e é isso que nós estamos trazendo para os hospitais. Um ambiente que nós sabemos que é tão difícil, ninguém gosta de estar nesse ambiente, mas nós sabemos que nós vamos trazer a presença do Senhor neste lugar e mudar o ambiente. Venha abraçá-los, que seja um dia diferente para os teus filhos. Nós apresentamos também, Jesus, cada bebê, cada vida que está aqui, Senhor. Estamos me levando até eu me deitar. Muito obrigada por tudo que vocês fazem. Para mim, semear desde cedo é uma coisa gratificante. Nós, jovens, estamos aqui pregando o Evangelho, falando com pessoas, ouvindo histórias, aprendendo com pessoas novas e estar aqui semeando desde cedo para a nossa prática ministerial, para a gente evoluir como seres humanos, como cristãos e levar a palavra de Deus a toda criatura, como a própria palavra diz no ID. Para mim é incrível, é uma experiência nova, é uma experiência diferente que todos precisam passar, todos precisam ter, porque a importância do que nós estamos fazendo aqui hoje no JM, para mim, sem sombras de dúvidas, é uma das mais importantes que todo cristão deve fazer, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Nós estamos em Presidente Prudente hoje, fazendo trabalhos missionários aqui, que são, sem sombras de dúvidas, fora do comum. É sensacional poder participar desse projeto, participar da obra missionária. Então, para mim, é algo muito importante, algo muito sério. Sou muito grato por estar fazendo isso hoje e grato a conhecer pessoas novas, a ter experiências novas e levar isso para minha vida como um cristão, como alguém que é apaixonado por Jesus. E eu faço esse convite a você também, caso você queira que isso incendeie no seu coração, se o Senhor fala com você dessa maneira, você possa viver esse tempo de preparo, viver esse tempo de pregar o Evangelho na sua cidade, na sua escola, na sua igreja, por onde você passar. Esse tempo tem sido um tempo de muito aprendizado e semear desde cedo, isso faz com que possa dar muito mais frutos, né, na vida de outras pessoas. As sementes que nós lançamos, a gente não sabe em que terra vai cair, uma terra fértil. E a gente precisa semear muito mais. Enquanto mais cedo nós fazermos isso, mais pessoas nós vamos alcançar, né? Mais pessoas nós vamos alcançar e de espalhar as boas novas.
E eu creio que a palavra do Senhor, ela é eficaz. E nós precisamos fazer isso o quanto antes, para que mais e mais pessoas venham a receber isso de nós. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor a nossa missão, apresentamos ao Senhor tudo isso que nós vamos fazer agora e nós pedimos para que a sua graça seja sobre nós, que os seus filhos sejam batizados com espírito de sabedoria, de discernimento, que os seus filhos, ó Deus, tenham os dons espirituais, que eles possam orar e pessoas sejam curadas. Nós oramos pelo tempo de salvação, nós oramos pelo tempo de transformação. Usa-nos com o teu poder, usa-nos, ó Pai, com a tua graça. Nós pedimos, ó Pai, traga aqueles que o Senhor quer salvar nessa noite. Traga aqueles que o Senhor quer salvar nessa noite. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Todos digam amém. O que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que cumprir o ID de Jesus. Essa foi as últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus. Hoje foi um dia de uma grande colheita. Hoje foi um dia onde nós vimos milagres e sinais e prodígios acontecendo. Pessoas foram saradas em sua alma, pessoas tiveram seu espírito recriado porque confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a nossa missão e nós precisamos permanecer juntos até que todos ouçam, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Nós somos a resposta deste tempo para essa geração. Até que Ele venha, nós vamos continuar a pregação do Evangelho. Então você precisa fazer aquilo que nós combinamos. Hoje é o momento da gente fazer uma celebração. Todas as vezes que na Bíblia eles viveram um grande feito, ou algo que o Senhor fez, o Senhor mandava levantar um altar de testemunho. Então nós vamos fazer isso neste momento. Você vai escolher o que você vai gritar, o que você vai fazer, mas nós vamos celebrar ao Senhor pela colheita da manhã e da tarde. À noite a gente vai contabilizar quando chegar lá na igreja. Então no 3 você vai escolher o que você vai fazer para a gente celebrar. E para você que está com a gente aí, que é da igreja também, vamos lá, você precisa escolher de alguma forma, de algum jeito, celebrar o Senhor por esses 186 pessoas que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Então vamos lá! Somente o Pai, então vigiai e orai, logo se ouvirá um grito, eis o noivo sobre os montes, logo se ouvirá um grito, vamos ao seu encontro, vamos ao seu encontro, quando a meia-noite chegar é necessário estar com a chama acesa, o Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra, que a chama não se apague, que a chama Nas ações noturnas, nós fomos no Parque do Povo, nós fomos no centro da cidade, também aqui na rodoviária. E nós vamos conversando um pouco com essa galera que fica mais escondida, digamos assim, durante a noite. As pessoas onde geralmente, a olho nu, elas não são enxergadas, né? Onde o pessoal na correria não quer parar para conversar ou não quer saber da sua história. E o Senhor nos leva até elas para que a gente entenda um pouco mais das suas histórias, converse um pouco, leve uma palavra de ânimo, de restauração, de cura a elas.
delas, porque o Senhor tem liberdade para esse povo, o Senhor tem novidade de vida para essas pessoas e nós vamos a todos os cantos, enxergando um por um e amando como Jesus amou, levando um pouco desse amor, né? Levando um pouco do pão físico e também do pão espiritual, que também é necessário, muito mais necessário. Então nós vamos conversando com as pessoas, entendendo um pouco da sua realidade, porque nós estamos aqui para servir, não só aqueles onde, né, que são vistos, as pessoas que estão no dia a dia, que são muito mais fáceis de serem vistas, mas também a todos esses cativos e oprimidos, que Deus tem liberdade de vida e tem novidade de vida para eles. Então vamos juntos até que todos ouçam. É nóis, tamo junto. Olá, paz do Senhor a todos. Eu sou Manuel João Machaíra e eu tenho 30 anos de idade e eu sou de Moçambique, África. Estou aqui no Presidente Prudente, no projeto Jovens Mochileiros, para cumprir mais uma vez o nosso chamado como igreja. E esta é a minha grande motivação. O que me leva a estar aqui no Jovens Mochileiros é sabermos o propósito que nós temos aqui na Terra como igreja. E eu tenho esperança e que Deus ele pode transformar vidas. E isso me alegra muito e me deixa com muita força saber que existem pessoas que precisam ouvir esta palavra de nós e existem pessoas que estão com sede de ouvir a palavra. E eu estou aqui para poder compartilhar essa palavra com as pessoas. Soy Jessica Corani, tengo 25 años, vengo de Argentina y personalmente siento que mi motivo por estar en este lugar es querer experimentar más de Dios. Aquello que es el futuro que Dios nos da, ese futuro glorioso, ese futuro donde no hay más tristeza, en donde no hay más llanto, y llevarle esto a otras personas. Ese es el corazón por el cual quiero estar acá y por el cual decidí estar acá, y creo que realmente Dios me está llevando a vivir eso en este lugar. Meu nome é Lohana, sou da cidade de Chapecó, Santa Catarina, tenho 28 anos e o que me motiva a estar aqui é algo que queima no meu coração, que é o cumprir o chamado de Deus, de pregar o Evangelho a todas as pessoas, até os confins da terra. E estar nessa viagem é a realização de um sonho, mas também um cumprimento de um propósito, né? Então, eu me alegro muito em estar aqui e creio que Deus vai fazer e mover grandes coisas para esse tempo para nós. Sou Gabriel, tenho 23 anos, sou de Catolé do Rocha, na Paraíba. E o que me motiva a estar aqui é saber que ainda tem muita gente que ainda não conhece Jesus. Jesus ele chama para intimidade, ele chama para amizade. E saber que tem muita gente que ainda não conhece isso enche meu coração de fome e sede. Ontem um cara que eu abordei perguntou a mesma coisa. Por que você está aqui? Por que você vem de onde Judas perdeu as botas para esse lugar aqui? E dá tudo que você tem, dá suas férias. Por que você está aqui? E a resposta foi a mesma, é por conta de Jesus. Ele faria isso e eu sei que ele faz isso através de nós hoje. Não é à toa que o lema do JM é até que todos ouçam. E até que ele venha, nós vamos fazer isso. Uma foto não é só uma foto, um vídeo não é só um vídeo, mas são ferramentas para cumprir aquilo que está no coração de Deus. Eu faço parte da mídia do JM desde 2021, que foi a minha primeira viagem. O JM já existe há um tempo antes de 2021, mas essa foi a minha primeira viagem como fotógrafo, né, fotografando as ações, fotografando todo o movimento em si. E eu vejo o papel das fotos e dos vídeos, da mídia em geral, fazendo essa comunicação, levando aquilo que os jovens mochileiros fazem, aquilo que os jovens mochileiros estão se dedicando para um Instagram, ou seja, qualquer mídia que a gente consiga publicar ou compartilhar o conteúdo como uma ferramenta que Deus pode alcançar várias e várias pessoas.
Quando a Bíblia fala aí de pregar o evangelho a toda criatura, eu entendo que não é somente com palavras e com ações, mas eu sinto, e a minha oração, todas as missões, uma que eu faço é bem específica, que as pessoas sejam curadas, que as pessoas sejam tocadas através de uma foto, através de um vídeo. Eu comecei nos Jovens Mochileiros como aluna no ano de 2021 e então no ano de 2022 eu passei a servir na mídia através da produção de vídeos e desde então, né, em todos esses anos, eu passei a ter uma compreensão de que é como se existissem duas viagens missionárias acontecendo simultaneamente. É como se aqui, pessoalmente e presencialmente, está acontecendo e acontece o impacto do Evangelho, pessoas são alcançadas pelo amor de Jesus, são curadas, são transformadas, mas é como se simultaneamente a isso também acontecesse uma viagem no Instagram através da produção audiovisual. É como se as pessoas também, através dos vídeos e das fotos, também fossem alcançadas, curadas e impactadas pelo Evangelho, sabe? E com certeza, um dos propósitos, né, de toda essa produção audiovisual é que pessoas que têm em seu coração esse queimar pelo ir, sair pelas ruas e pregar o Evangelho, ser esquecido com os esquecidos, ser invisível com os invisíveis, bater de casa em casa, ir nos comércios, nos hospitais, levando todo esse amor, fossem despertadas através de todos os vídeos e todas as fotos que a gente produz enquanto tudo isso acontece aqui. Inclusive para nós também que estamos por trás das câmeras e produzindo, também é muito impactante. A gente vê simultaneamente todos os alunos em uma ação só, então a gente vê pessoas na sua correria do dia a dia, mesmo que elas falem, eu só tenho 5 minutinhos, elas ainda assim param e escutam do Evangelho, escutam do amor de Jesus. Então, é muito além do que a gente só registrar, só tirar uma foto ou gravar um vídeo. Realmente a gente carrega um propósito nisso, inclusive o ID, através de toda essa produção, para que pessoas sejam alcançadas não aqui, só pessoalmente, presencialmente, mas através das redes sociais. Hoje nós estamos aqui fazendo ação com as crianças no bairro João Domingos Neto. Vem ver como foi! Essa ação dos Jovens Mochileiros é chamada Jesus é o meu super-herói. Onde, através dos contadores de história, nós mostramos para as crianças que todo super-herói tem uma fraqueza. E a única fraqueza de Jesus foi o amor. Por isso ele morreu na cruz, mas a morte não venceu. Ele ressuscitou ao 3º dia. E nós fazemos brincadeiras, temos brinquedos, piscina de bolinha, cama elástica, pipoca, algodão doce. Então é muito legal. E nesse momento que as crianças estão brincando, aproveitando todas as atrações, nós também fazemos uma escutativa com os pais, aonde nós mostramos para ele o amor e a graça de Jesus para cada um deles, porque nós estamos juntos até que todos ouçam. Bom, e o principal valor e ensinamento, acredito ser uma leveza de servir ao Senhor. Eu tenho muito isso em mim, de querer levar para as pessoas o quanto servir a Deus é tão leve, é tão prazeroso e não penoso, sabe? Então, eu sempre quero transmitir isso para os jovens. Você pode servir a Deus cantando, brincando, sendo quem você é, com a sua personalidade, com o seu jeito, não necessariamente colocando Deus assim numa caixa, sabe? Então, esse é o maior ensinamento que eu quero passar para eles quando eles estão com a gente nos Jovens Mochileiros.
nos últimos dias aqui a gente tem vivido experiências extraordinárias aqui, com toda a gurizada, né, o pessoal aqui do JM. Só que dentro de tantas histórias, tantas conversas, aconteceu algo que eu achei sensacional. Eu tive uma experiência na qual a gente pôde orar por uma senhora que sofre com problema de fibromialgia. Ela estava apenas indo até o mercado, na verdade ela nem fazia parte das casas na qual nós estávamos abordando as pessoas, e no meio do caminho a gente pôde parar ela e conversar. Ela nos contou que estava passando por um momento de crise em relação à fibromialgia, estava com muita dor, e inclusive ela não tinha vontade de nem sair de casa, nem sair do quarto. Mas naquele dia ela resolveu ir até o mercado com seu neto e nos encontrou no meio do caminho. A gente pôde orar com ela, conversar com ela, nos passou tudo o que estava acontecendo, e ela dizia que sentia uma febre que vinha de dentro para fora, mas ela não sabia explicar. Inclusive, ela não conseguia ter os medicamentos e nem conseguia um diagnóstico certeiro, né? Mas ultimamente passaram para ela que era fibromialgia. Mas então a gente orou por ela e ela disse que começou a se sentir totalmente aliviada, e após a oração a gente pode ter certeza que não era mais a mesma pessoa que estava ali, basicamente, por causa que ela podia ir até o mercado normal, sem sentir nenhuma dor. Então a gente crê, né, que naquele momento Jesus realizou realmente uma cura, principalmente sobre algo, uma doença, que de certa forma é difícil de explicar, por causa que ela é tanto física como também emocional. Mas a gente crê que Jesus fez algo tão grande naquele momento, trazendo cura sobre a vida daquela mulher. Algo que marcou muito nesses dias de JM foi um dia que eu estava com o meu grupo passando de casa em casa. Nós batemos na porta de uma moça, era uma menina de 12 anos, mais ou menos, e nós começamos a conversar com ela, fazendo as perguntas sobre as redes sociais. E ela conversou super bem com a gente, respondeu, oramos por ela. E depois chegou duas crianças, a Esther e a Elisa, né? E essas crianças olhavam pra gente, pra mim, pro meu grupo, com um brilho no olhar, sabe? Elas estavam muito interessadas no que a gente estava falando ali, que era o amor de Jesus, né? E uma das crianças olhou pra mim e falou: tia, eu quero muito que você ore por mim, né? E tinha outras crianças, então eu falei: vamos orar todo mundo junto, então. E aí ela falou assim: não, tia, eu quero que ore um de cada vez. A Esther falou assim: ora por mim, depois você ora pela Elisa. E foi muito lindo isso, o brilho no olhar, que elas estavam olhando pra gente, com sede, com fome do que a gente estava dizendo, né? Eu lembrei daquela passagem que Jesus diz, né? Deixe vir a mim os pequeninos, porque deles são o reino dos céus. E naquele momento eu senti muito Jesus chamando aquelas crianças para estar com Ele. E foi um prazer fazer parte disso, foi um prazer ser luz de Jesus para aquelas crianças, orar abençoando a vida delas, e elas reconheceram a Jesus. E eu creio no meu coração que foi algo muito sincero do coração daquelas crianças, e houve salvação naquela casa nesse dia. O que tem mais me marcado aqui no JM é o fato de que a cada abordagem que a gente faz com cada família, com cada pessoa, além da gente estar ensinando para essas pessoas, a gente também é ensinado, sabe? A cada pessoa que a gente conversa, a gente tem um aprendizado novo, sabe? O Senhor tem ministrado através da vida dessas pessoas sobre aquilo que Ele quer para minha vida também. Então, eu acredito que é isso que o JM tem para a gente mesmo, né? Confirmar esse nosso chamado de ID, né, para as pessoas. Algo que me marcou bastante foi uma experiência que a gente teve no evangelismo. Encontrei 2 jovens que estavam ali usando drogas e eu senti do Espírito Santo de ir lá conversar com eles. E algo que me marcou bastante é que eles tinham uma mentalidade muito errada de quem é Jesus, sabe? Eles imaginavam um Jesus muito religioso, um Jesus muito julgador. Eles não conheciam um Jesus a qual se entregou numa cruz por amor por ele, sabe? E não para nos julgar, não para apontar o dedo de acordo com as nossas vestes ou de acordo com o nosso estilo, mas é um Deus que veio para propagar a verdade e demonstrar o seu grande amor que Deus tem por nós. Uma experiência que me marcou muito foi hoje, no bairro do Humberto Salvador, onde 152 crianças escolheram chamar Jesus para morar no coração delas. Elas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E é lindo ver pequenininhos já entendendo quem que é o super-herói de verdade. É Jesus. O que tem marcado muito aqui nesse JM, em Presidente Prudente, são as vidas das pessoas. Porque as pessoas, cada um tem a sua própria dor, cada um tem o seu próprio caminho. Ver as pessoas sedentas por Cristo, pessoas que precisam cada dia mais de Cristo. Nós estamos aqui para isso, para levar a palavra de Deus, levar o consolo e o amor até elas. Então, Deus tem nos colocado a cada dia mais
as pessoas corretas. Tem pessoas que chegam lá, a gente chega, aborda elas e elas falam assim: eu precisava disso, eu precisava dessa palavra. Você veio aqui no dia certo. Então, estamos muito gratos a Deus por nos colocar nesse dia, nessa cidade, e as pessoas estão aqui para isso. Estamos aqui para isso. Levar a palavra de Deus até que todos ouçam. Bom, o meu testemunho a respeito dessa missão do JM nessa edição vai ser algo mais pessoal sobre o que Deus está tratando dentro da minha vida. Antes de estar vindo para a missão, eu havia feito algumas orações para Deus, que eu vim mesmo no intuito de estar servindo, cumprindo o ID de Jesus, e eu queria estar marcando a vida das pessoas de alguma forma, com alegria, e não só isso, né? Eu orei também para Deus há um tempo atrás que Ele estivesse preparando para os meus caminhos pessoas do mesmo propósito. Eu queria fazer mais amigos cristãos aqui na Terra, que estivessem caminhando para o mesmo caminho, pessoas que amassem a Jesus. E desde o primeiro dia que eu entrei aqui, o Senhor tem me abençoado com todas essas amizades. E não só isso, a gente recebeu uma ministração ontem do pastor Michel, de que às vezes a gente se prepara a gente espera muito tempo de preparação para algo, só que na verdade a gente já começa esse algo sem estar tão preparados assim. E Deus vai preparando a gente no processo. E eu percebi que nós deixamos muitas coisas para o lado de fora, né? Nós deixamos família, trabalho, e estamos aqui servindo. E nos momentos dos evangelismos que nós estamos fazendo, Deus ele tem trabalhado cura no meu coração, porque eu deixei algumas coisas para trás, né? Eu vim para cá com algumas feridas que eu gostaria que estivessem sendo trabalhadas. Deus, ele começou uma separação na minha vida, ele começou a expor essas feridas para mim antes da viagem e ele está trabalhando essa cura durante a viagem. E são nos momentos que a gente está ministrando para as pessoas que o Senhor retorna essa mesma ministração para o meu interior, de que tudo aquilo que está sendo declarado nas vidas das pessoas pode ser declarado na minha também. Deus ele está produzindo fé em mim, através do Espírito Santo nessa missão, e não só isso, a dependência dele em todas as coisas, em todas as vezes que a gente está orando pelas pessoas, eu viro as minhas costas e vejo como eu sou dependente do Espírito Santo e de que é só ele que está enchendo a minha vida nesses momentos, como nós precisamos dele, né? E eu vou sair daqui querendo convidar mais pessoas a estar participando do JM e não só isso, né? Com um olhar mais atento para a vida das pessoas. Eu acredito que a gente vai sair um pouco mais semelhante a Jesus amando as pessoas dessa missão. Estou feliz mesmo por poder receber os Jovens Mochileiros aqui pela primeira vez. Este é o propósito deste projeto. Primeiro, dar a vocês oportunidade para que vocês vivam experiências de milagres, porque só no campo missionário é que vocês vão viver milagres dessa natureza, que vocês já estão vivendo, vão viver e vão levar para o resto da vida. Daqui 20, 30, 40 anos vocês estarão contando o que Deus fez nesses dias aqui. Ainda que em alguns momentos pareça que não está acontecendo nada, parece que é tudo uma coisa comum, normal, porém não é. É algo extraordinário que Deus está fazendo em vocês e por meio de vocês. Vocês estão fazendo parte da história da igreja, marcando uma geração, vivendo um momento que é muito importante e muito rápido, muito rápido. Um dia desse eu estava aí vivendo experiências assim, parece que foi ontem e passou tão rápido. Deus está fazendo algo. Ele está fazendo na vida de vocês e na vida de pessoas que estão cruzando o caminho de vocês, que não é por acaso, tudo isso é providencial. A gente nem sabe as reverberações, as repercussões que vão ter, que talvez vocês nunca nem saberão, de pessoas que vocês estão tendo contato nas ruas, nas casas, por onde vocês estão passando. A gente não sabe o desdobramento disso. Mas isso está sendo um diferencial e está mudando o destino eterno das pessoas. Você talvez não saiba, mas você pode estar salvando um casamento, salvando uma pessoa de um suicídio, mudando o destino eterno de uma pessoa. Então não subestime jamais o trabalho que vocês estão fazendo, porque alguma coisa vocês vão ver, outra vocês nem verão, porém eles irão para a eternidade. Que Deus abençoe vocês, não permitam que nada os tire do propósito
que Deus tem com vocês. Alguns de vocês serão missionários fora do Brasil. Alguns de vocês serão missionários aqui no Brasil. Alguns de vocês vão ser usados numa igreja local, numa congregação. Alguns de vocês serão profissionais muito bem-sucedidos. E enquanto profissionais, vocês serão missionários de Deus, servindo como profissionais. É linda a obra que Deus está fazendo em vocês. Amém. Estou muito feliz, grata a Deus, pela presença dos jovens mochileiros aqui em nossa cidade, em nossa igreja evangélica Avivamento Bíblico e Presidente Prudente. E uma ação linda que eles estão fazendo, porque eles vivem isso, é a vida deles, então eles transmitem com leveza e têm abençoado as pessoas nos bairros carentes, também nos bairros de classe média. Por onde eles passam, eles têm vida, eles têm testemunho, e é uma festa estar com eles e ver tudo isso que Deus está fazendo através dos nossos jovens avivalistas. É muito lindo, é muito grato, sou grata a Deus por tudo que o Senhor tem feito na vida deles. Então eu quero deixar aqui um versículo, jovens: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, ser exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. 1 Timóteo 4:12. Que vocês continuem sendo essa presença viva do Deus vivo na vida de todos, por onde vocês passarem. Um abraço e obrigada por estarem aqui conosco. Dentro de tudo aquilo que os Jovens Mochileiros oferecem, ele oferece um despertar. É um despertar de propósito de vida. Então, todas as viagens que nós temos, nós esperamos que os nossos jovens, eles saiam daqui com a visão muito clara do propósito da existência dele. Então nós descobrimos durante a viagem aqueles que têm chamado pastoral, chamado profético, apostólico, os evangelistas, os mestres, a qual Deus dá à igreja para que ela seja edificada. Mas não apenas isso, porque nós descobrimos também os bivocacionados, aqueles que vão ter uma profissão para servir o reino de acordo com aquilo que Deus chamou, aquilo que Deus colocou no coração deles. Como nós dizemos, quando eles estavam ali no ventre, sendo gerados, o Senhor escreveu uma carta intencional. Então eles têm um propósito a se cumprir, e o que nós queremos é que eles levem daqui a certeza desse propósito da sua existência, aonde nós servimos o reino, servindo pessoas, seja apenas no ministério integral ou servindo pessoas de acordo com as suas profissões, porque isso é ser jovem mochileiro, é trabalhar para o reino até que todos ouçam. Depois de tanta entrega, de tanto manifestar de Deus nas ruas, nas ações, chegou o dia que os Jovens Mochileiros se formam. E nós estamos muito felizes de celebrar esse dia, de entregar o certificado de conclusão dessa prática missionária. A cada viagem missionária, esses jovens têm a oportunidade de poder se formar e de levar para casa esse marco que é o certificado dizendo: eu fui, eu participei e eu fui usado por Deus durante esse tempo. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me Por 11 dias,
37 jovens se entregaram de corpo, alma e coração a uma mesma missão. Cada passo dado, cada sorriso oferecido e cada abraço apertado se tornaram sementes regadas com fé e amor. Nessa caminhada, 1.373 vidas foram alcançadas pela mensagem do Evangelho e, diante do poder da palavra, 741 pessoas decidiram entregar sua vida a Jesus, enquanto outras 185 escolheram se reconciliar com Ele, provando que nunca é tarde para recomeçar. Mas o que vivemos vai além dos números. Cada história, cada lágrima, cada transformação é um testemunho vivo de como Deus levantou essa geração para ser luz em meio à escuridão. Foram dias de aprendizado profundo, noites de entrega, momentos de cansaço que se transformaram em força e incontáveis experiências de esperança e renovo. O JM não foi apenas uma missão, foi um marco, um divisor de águas na vida de cada jovem e de todos aqueles que cruzaram esse caminho. Porque quando Jesus age, nada permanece igual. E essa chama que arde em nós não termina aqui. A jornada continua até que todos ouçam.